Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Olhares Empreendedores, um projeto do Núcleo da Mulher Empresária da Six Canoas. É um prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar com duas mulheres poderosas, que eu tô aqui, com a mesa florida, que tiveram a coragem de escrever livros. Olha só que coisa mais linda o livro dessas mulheres. Depois a gente vai falar mais sobre eles. E esse episódio, ele vem com um nome incrível que a gente pensou aqui para enaltecer elas, né? Ela escreveu, ela lançou e ela inspirou. Que a gente vai falar aqui muito sobre inspiração para outras mulheres, sobre como ajudar outras mulheres a se divulgarem cada vez mais, saírem de algumas situações aí mais delicadas. E esse episódio de hoje, ele vai ser especial do Dia da Mulher. Então, ele está sendo lançado hoje, no Dia da Mulher, no nosso dia. E o tema vai traduzir a força feminina através da autoria, da coragem e do legado. Porque escrever um livro, né, é um baita legado. Então, preparem-se para essa conversa inspiradora sobre mulheres que transformam vivências em livro e decidiram escrever sua própria história. Hoje, quem está dividindo a mesa comigo é a Cleonice Pereira, a nossa Cleuzinha, que também é do Núcleo da Mulher Empresária. Ela faz parte do mesmo GT que eu, ali do podcast Marketing. Ela também é diretora da Six e tem a empresa dela de seguros, né, Cleo? Isso mesmo. Eu hoje estou como diretora de parcerias estratégicas aqui na Six e de convênios e benefícios lá no Sincor, que é o nosso sindicato dos corretores de seguros, que eu também faço parte. Além de participar, é óbvio, com muito amor, por muitos anos, já desde 2016, do Núcleo da Mulher Empresária aqui na Six. Muito bom, né? Mulher de peso essa do meu lado aqui. Responsabilidade na mesa hoje. E eu sou a Silene Mendes, proprietária da Oficina do Professor e também com mentorias e trabalho nas redes sociais aí. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. E também nossa diretora aqui na casa. Verdade, eu também sou diretora de comércio aqui na gestão 2026-2027. Já faço parte do NME há 5 anos e sou muito feliz de estar aqui nesse grupo de mulheres maravilhosas. E antes de apresentá-las, então, eu quero já pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, do Núcleo da Mulher Empresária. A gente também está no Spotify, sim, estamos no Spotify agora, gente. Então já segue lá, já estão todos os outros episódios de 2025 lá no nosso Spotify. E as nossas redes sociais do Núcleo da Mulher Empresária. Então sigam lá, NME Six Canoas. E também, né, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Núcleo da Mulher Empresária. Procurem lá no YouTube que vai estar lá o nosso canal bem lindo, com muito conteúdo para todas nós mulheres empreendedoras. Então, dando sequência ao agradecimento aos nossos patrocinadores que fazem esse podcast ser possível aqui no nosso canal. Cicobi Três Fronteiras, mais que uma escolha financeira. Então, sigam lá o Cicobi Três Fronteiras nas redes sociais também. Telecom, software e gestão. Referência em gestão de supermercados com soluções completas em sistemas. Muito obrigada ao nosso presidente da Altro, que está nos patrocinando pela empresa dele. Também agradecer a Ótica Vênus, da nossa querida Ellen e da família Newman, com um laboratório próprio e mais de 10 lojas no Rio Grande do Sul. Sua visão, nossa história. Muito obrigada aos nossos patrocinadores por nos prestigiar e também acreditar no nosso projeto aqui do NME. E para esse episódio especial do Dia da Mulher, como eu falei antes para vocês, estamos aqui com duas mulheres maravilhosas que transformaram suas experiências em livros no final de 2025. Agora eu vou falar um pouquinho delas
rapidamente, mas depois elas que vão se apresentar para vocês. Jaqueline, me diga o teu sobrenome, Jaqueline, que eu nem vou me arriscar a pronunciar. Fácilzinho, Vichneski. Vichneski. Jaqueline Vichneski. Advogada. Olha só o que essa mulher é. Advogada, mestre em Direito, professora, palestrante, e já soube que as palestras dela são incríveis. Vai palestrar para mais de 100 mulheres agora, né? Que tu contou pra gente nos bastidores. E também escritora, né, gente? Ela é a autora do livro Quando a Razão Ama e o Coração Pensa. Então, assim, ó, olha que coisa mais linda esse livro aqui, que depois eu vou mostrar em mais detalhes para vocês lá no NME, no Instagram. E agora, vamos apresentar a nossa segunda escritora, Kelly Alessandra. Kelly é psicóloga, algo que eu amei já também aqui, ó, hipnoterapeuta, já quero, mentora de mulheres e autora também, né? Escritora e autora do livro Mulheres que Rompem Correntes, quando o amor é sua maior força. Olha que coisa mais linda esse livro. E esses 2 livros já estão autografados para mim, né, gente? Então, assim, ó, eu amei, tô me achando aqui. E para começar esse papo inspirador, então, queremos conhecer um pouquinho mais sobre o que levou vocês a transformar essas suas vivências em palavras. Mas antes eu quero que as duas se apresentem para nós. Bom, eu quero primeiramente dizer que é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a Si, a Cleo e a Kelly, que eu tive o prazer de conhecê-la agora. E dizer que é muito bom, gurias, assim mesmo, estar com vocês. Para vocês que não estão vendo, a gente está nos bastidores aqui com mulheres também. Então, como é bonito tudo isso, né? Mulheres que enaltecem mulheres, trabalhos que a gente faz. E falar um pouco de mim é meio complicado, assim, porque todas essas pessoas, essas personagens aí, faz parte de um todo da gente, né? Somos mãe, eu sou mãe do Lucas, que amo muito, então filha, irmã. E a minha trajetória é uma trajetória do direito, mas ela tem um viés acadêmico, assim, por formação. Eu sou professora de formação, então a gente pega um pouco, né, da psicologia, da sociologia, da filosofia. E é isso, assim, eu acho que vai ser muito prazeroso esse nosso encontro aqui, e o que eu puder contribuir, estou à disposição. Com certeza. Obrigada, Kelly? Primeiramente, eu quero agradecer por esse convite, né? É um prazer, é uma honra poder estar aqui hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, que é uma história, né, de luta, de superação. E eu tenho o prazer também de conhecer a Jaque, né, hoje. A Cléo já conhecia, a Sirlene também. E falar de mim, né, é falar também, como a Jaque falou, de tantas outras mulheres, né? Eu sou mãe, né, de 2 lindas princesas. Eu sou esposa, né? Eu já estou com meu companheiro, com meu marido já há 24 anos. Eu sou paulista, mas moro aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, há 5 anos. Né? E para mim foi uma transformação, né? De vida, de tudo, porque quando a gente veio para cá, viemos só nós 4, a gente não conhecia nada. Então, esse livro eu trago também, né, um pouco da minha história de superação, trago um pouco da história de tantas outras mulheres que passaram também pela minha vida profissional. E não dá para falar apenas de uma mulher, né? Precisamos falar de todas elas, né? Então, eu sou muito mais do que isso, né? Mas, resumindo, essa daqui é a Kelly Alessandra, psicóloga. Ai, muito bem, gurias. Muito legal. Então, vamos para as nossas perguntas aqui. E eu vou começar perguntando para Jaqueline. Jaque, como que nasceu a ideia de escrever o livro Quando a Razão Ama e o Coração Pensa? Houve algum momento específico que despertou essa necessidade de colocar suas reflexões no papel? Conta pra gente. É uma pergunta difícil, reflexiva, mas eu acredito que se puder inspirar, aqui está meio caminho dado, né?
Eu sempre ouvi aquela frase que escreva um livro, faça um filho e plante uma árvore. Então, assim, eu plantei a árvore, fiz o filho e quero ter várias edições, é claro. Por né? favor, Porque nos presenteie. com várias edições. Mas é bem interessante porque eu acredito que pode motivar outras mulheres a dizer que não é difícil fazer algo. Não só escrever um livro, mas tudo que elas possam fazer dentro das suas carreiras, numa especialização, na arte, em algo que ela se encontre para esse interior. Esse foi um encontro comigo mesmo. Eu tive uma separação depois de 21 anos, né? Então pouco falo sobre isso, é a primeira vez que vocês... É inédito, eu tenho uma vida bastante reservada, mas eu precisei me reencontrar. Né? E esse reencontrar requer uma terapia. E da terapia eu comecei a escrever histórias reais de mulheres que eu atendi na área do direito, as quais passaram por violência doméstica, por questões de abusividades. E claro que os nomes são totalmente protegidos, as histórias são um pouco aqui também incrementadas, digamos assim, mas são pequenos contos que falam a realidade destas mulheres. E isso foi um processo de cura. Esse meu reencontro fez com que eu fizesse destas histórias algo para que daqui a pouco outras mulheres, lendo, possam se reencontrar de alguma forma, possam sair de um ciclo de abuso, de uma situação tão complicada. E eu não digo só o abuso dentro do próprio lar, eu digo nas suas carreiras, eu digo em relação a outras situações. E resumidamente, o livro é um processo de cura com muito amor, muito carinho. Aqui tem poesia, me redescobri na poesia também, eu tenho uma facilidade para escrita, e fotografia também. É uma coisa que eu já tinha uma máquina profissional guardada e ela agora eu estou fazendo algumas aulas de fotografia porque realmente nas viagens que eu fiz com meu filho, algumas fotos estão aqui dentro. Então isso eu aprendi, que sair um pouco do direito, que não é nada fácil, porque é uma questão muito técnica, mas ela é técnica e humana ao mesmo tempo, né? As pessoas quando sentam na tua frente, elas querem que tu solucione o problema delas. Então tu acaba escutando boa parte das suas dores, das suas dificuldades, né? Isso tudo a gente tem que pôr para o direito. E eu fiz de uma outra forma isso. Sim. Eu fiz através de conto. Que legal. Que legal, Jaque. E muita coisa, né? Essa mulher é multifuncional. Vocês viram quanta coisa ela faz? Não sei como que tu consegue, assim, buscar tantos momentos para tantas coisas, mas eu me inspiro muito em ti, Jaque. Obrigada por estar conosco hoje. Obrigada. Eu digo assim, o primeiro passo que eu tive nesse meu reencontro é entender quem é a identidade da Jaque depois de 21 anos. Né? Porque você pensa numa família e num todo e num filho. Então, você perde um pouco da sua identidade, da sua individualidade, das coisas que você gosta de fazer, né? Eu gosto de assistir um filme, às vezes a gente tem dificuldade, chega num restaurante, bela, maravilhosa, senta e pede uma comida, simples assim. Só que aí você tem que lidar com os olhares julgadores, né? Aquela mulher sentada, sozinha, por que ela tá sozinha? Ah, ela deve ser mal amada, ela deve estar com algum problema pessoal, coitada, é sozinha. Gente, vamos desmistificar essas coisas, né? Uma mulher pode sentar muito bem no restaurante, bela, maravilhosa, usufruir da sua boa comida, da sua boa solitude, Da sua companhia. da sua companhia, e aprender isso, né? E um outro reencontro que foi muito importante para mim superar várias coisas, dificuldades que eu digo da vida, é o reencontro espiritual. Esse eu digo que nós somos corpo, mente e alma, porque a espiritualidade ela tem que estar em primeiro, porque aí eu tenho o meu eixo de amor e de amor próprio. E quando eu tenho o meu eixo de amor e amor próprio, eu incentivo outra mulher, eu ajudo outra mulher, eu não faço competição, porque eu a exalto. Então, isso eu falo sobre a sororidade feminina. Tem um texto sobre isso aqui também. A gente está no dia 8, né, do Dia Internacional da Mulher,
Então, essa sororidade, ela precisa sair do vocabulário, do papel Ser real. e ser real e ir para a prática. E te agradeço muito, assim, as palavras, a inspiração. E é isso, eu acredito que cada uma de nós aqui tem um papel muito importante, social, afetivo, né? E é isso. Muito legal, já que até fazendo só um gancho, assim, tu falou, né, depois de 21 anos, a gente, né, casada, tudo mais, a gente tem que se redescobrir, na verdade, reaprender a conviver sozinha, né, sem aquela pessoa ao lado ali, né. E isso aconteceu muito com a minha mãe, né, a minha mãe e meu pai faleceram faz 3 anos, e ela estava casada com ele há 52 anos. Então, ela ficou totalmente perdida, dizia, mãe, agora tu vai aprender a viver com a tua companhia. Tu vai aprender a viajar, tu vai aprender a sair, tu vai aprender a fazer coisas sozinha que, que tu passou uma vida, imagina, 52 anos, né? E vem muito de encontro que tu falou, assim, aí ela disse, mas como é que eu vou... Não, esse julgamento tem em ti, vamos tirar isso aí. Tu vai sim sozinha, tu vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. E é isso que a gente tem que aprender, né? E mostrar para as pessoas que sim, é possível e a gente tirar esse julgamento. Ah, tá sozinha porque tem algo. Não, é porque ela quer estar sozinha, tá tudo certo, né? Sabe que isso agora, aproveitando também esse teu gancho, e isso traz, nos mostra a importância de a gente ter outros vínculos, né? Além dos familiares, além do nosso marido, né? A gente ter ciclo de amizades femininos, ter outros grupos, porque na situação da tua mãe, provavelmente ela não tinha isso, né, Sirlene? Então, Outra geração, né? Outra idade, sim, né? com certeza, mas ainda hoje eu percebo que tem mulheres que ainda não têm seus vínculos extras, né, extra do vínculo familiar, e isso é muito importante. Também, como disse a Jaque, às vezes as pessoas não veem isso com bons olhos, né, a gente mulher, sabe bem, né, já que eu viajo bastante para congresso, não foi nenhuma, nem duas pessoas que me perguntaram, poxa, mas seu marido não vai junto? Ele não se importa que tu vá? São momentos meus profissionais, momentos meus com as minhas amigas, com os meus colegas de trabalho, né? E eu acho isso importante a gente manter, né? Porque faz falta, né? Se não hoje, vai fazer um dia, né? A gente tem que pensar isso. Então, ouvindo então a Jaque, né? E agora eu trago uma pergunta para Kelly. Kelly, lá no teu livro você fala que romper correntes, né? Que correntes são essas? E como elas se manifestam na vida das mulheres hoje? Pois é, Cleo, Sirlene, é um assunto que dá para fazer aí horas e horas falando sobre essas correntes, né? Porque é muito difícil a gente ouvir mulheres que conseguem identificar essas correntes invisíveis. Né? E o que seriam essas correntes invisíveis? A gente fala muito dentro da psicologia sobre as crenças limitantes, né? Sobre autossabotagem. E essas correntes invisíveis, elas são todas as nossas vivências do passado, as experiências, todas aquelas frases que a gente ouviu lá atrás dos nossos pais, das pessoas, né? Que nos amam e que a gente ama. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que todo mundo que é mãe já passou por esse momento. Eu já passei muito quando eu fui mãe de primeira viagem. E aí, quando eu, né, me dei conta que talvez eu estava reforçando uma crença limitante na minha filha, na minha segunda experiência, da minha segunda gestação, eu coloquei um pouquinho o pé no freio. Imagina assim, aquele momento em que os nossos filhos, eles estão começando a caminhar sozinhos, né? A gente não vê a hora de começarem a andar, a gente acha tudo muito bonito essas fases. E aí eles estão andando, meio cambaleando, e a gente vai atrás, não, você vai cair, dá a mão para a mamãe, né? Você não pode andar sozinho, segura ele e tal. E assim, para ele já sabe caminhar, né? Ele não consegue verbalizar, mas a cada passinho que ele dá sozinho é um passo de vitória, de conquista. E a gente tá do lado, não deixando eles andarem sozinhos, não deixando eles, né, criarem essa autonomia. E isso vai se espalhando, vai indo ao longo da nossa vida, da nossa evolução. É na adolescência, é ali na fase da criança, né? Então, e na vida adulta, isso vem com essas crenças, como essa parte que acaba nos limitando, né? Que a gente acaba transformando
o medo do autoabandono, né, de ter medo de ficar sozinho, então por isso a gente busca uma validação, a gente busca que uma amiga, que uma colega, uma outra pessoa acabe nos validando, falando, nossa, você é maravilhosa, gosto muito de você. E o preço é fazer tudo que a outra quer e a gente se coloca em segundo lugar, no segundo lugar, a gente não sabe dizer não, né? É o medo, né, é o medo de não ser validada, tem a questão da comparação, né, que no mundo feminino da mulher tem muito isso. Eu trabalho muito com mulheres que querem emagrecer nesse processo de emagrecimento dentro da psicologia. E a maioria das mulheres, elas relatam, né, a mesma coisa, a mesma dificuldade, o mesmo problema. Eu preciso emagrecer porque eu estou me sentindo feia, né? Eu não sei o porquê eu não consigo perder peso se eu fecho a boca e faço um monte de coisa, né? Eu quero ser bonita, eu quero ser vista, né? E tem várias outras correntes invisíveis que a gente traz que são cicatrizes na alma, né, que ferem a nossa alma. E o romper essas correntes, né, não é fazer com que elas parem de existir, porque elas sempre vão existir, mas a gente vai ressignificá-las, né? A gente vai dar um outro sentido a elas, né? Então, o romper correntes é isso, é a gente entender, a gente compreender, identificar essas correntes que lá atrás fizeram sentido, né, em um determinado contexto, mas que hoje na nossa vida adulta elas servem para nos limitar e não para deixar com que a gente avance. E conforme vai falando, a gente já vai identificando e já vai. E aí, a fala de uma e a fala da outra já fica assim: meu Deus do céu, tem que ler esse livro do Malvino, eu preciso ler isso. Muito, muito legal, Kelly. Assim, ó, eu acho que com certeza eu não li ainda, eu já dei uma olhadinha em algumas coisas, assim, na internet. Mas com certeza tem muita coisa legal esse livro aí pra gente romper muitas correntes, né, Cláudia? É verdade. E eu estava aqui agora refletindo e pensando, né, o que tu estava comentando ali sobre a caminhada, sobre o cuidado que a gente tem com a criança, sobre até oferecer ajuda quando talvez ela não precisasse da ajuda, né? Mas é todo o cuidado que pai, mãe, enfim, qualquer pessoa que seja, né, cuidando dessa criança, tem na forma de uma orientação. Que, claro, naquele momento serviu como uma orientação, né? E bem como tu disse, hoje não faz mais sentido, mas tu traz não para tua caminhada, né, teoricamente falando, mas para tua caminhada de vida, né? Então realmente é importante. E daí eu me pergunto assim, será que a gente tem que ter uma mudança de cultura, assim, né? Nesse sentido, porque isso é automático de uma mãe, de um pai, né? Mas eu falo isso também que eu já sou vó, né? E assim, às vezes eu vejo, assim, eu me pegando, assim, mas o que eu vou fazer? Você quer ajuda? E daqui um pouco eu paro. Não, tem total autonomia e capacidade para fazer sozinho, né? A minha filha mais nova, ela me dá vários cortes, assim, Sim. né? Ela fala, mamãe, eu consigo. Então ela me mostra muito disso, né? Esse meu outro lado, né? De ter que respeitar o processo individual de cada uma delas. Porque uma fala que minha mãe sempre, né, dizia para nós, eu sou a quarta de 5 filhos, é que a gente tem e cria os nossos filhos para o mundo e não para a gente. Né? Então, às vezes, a gente protegê-los demais, a gente está sendo um egoísta ao ponto de não deixá-los, né, viver a sua fase adulta do jeito que precisa viver. Então, hoje, eu acabo me policiando muito nas frases. Então, às vezes ela fala, eu não consigo, aí eu vou e reforço. Mas tenta, você consegue, eu acredito em você. Né? Então, foram coisas que eu não ouvi. Então, assim, mas era a forma que o meu pai e a minha mãe protegiam a gente. Então, demorei muito para entender, para identificar essas minhas crenças, né? Várias limitações que eu tive ao longo da minha vida. Hoje eu percebo que aquela proteção era por amor, por carinho, e agora cabe a mim ressignificá-las e não deixá-las que elas
continue sendo limitantes, mas sim fortalecedoras. Mas tu vê aí como já está mudando, já é uma cultura que está sendo modificada. Tu trabalhou para modificar, vem trabalhando para modificar. Sim. Ela já está nela, já está crescendo com essa modificação, né? Com essa transformação. E como muda com o passar das gerações, né? Porque cabe a nós, né? A gente quebrar, a gente romper esses padrões e essas correntes para que a próxima geração não tenha isso também forte, né? Na sua essência. Muito bom. Já que agora temos uma pergunta para ti. A tua trajetória é profundamente ligada ao direito e à racionalidade. Como você equilibra com base técnica com a sensibilidade emocional presente na sua escrita? A Jaque, como essência de mulher, é muito criativa. E isso foi desenvolvido desde cedo. Agora eu vou entrar um pouco na área da Kelly junto, porque a Kelly vai me compreender aqui. A gente está fazendo um momento terapia, gente. Sim. Também estamos aproveitando aqui e fazendo uma terapia, né, Kelly? Mas a Kelly, como trabalha a questão da psique humana, né, eu fui muito incentivada pelas minhas matriarcas, às quais eu devo muito a elas, mulheres fortes, mulheres que se reuniam ao final dos finais de semana e reuniam toda a família, né? E aquelas que os nossos avós diziam, tudo bem, meu amor, né? Era uma outra criação. E isso tem muito a ver, estar num laço afetivo em que tu encontra, e eu sou uma privilegiada por isso, sou uma família de várias mulheres. O meu pai sempre teve um sonho de ter um menino, e eu acho que eu fui o menino dele. Aprendi a dirigir com 15 anos de idade porque ele me ensinou. Ele me disse, minha filha, nunca dependa de um homem. E eu entendi o que é o depender de um homem, não o provedor, que sempre meu pai foi para todas nós. Mas ele falou não depender no sentido financeiro, de eu estudar, ele me incentivou muito o estudo. Então, tudo isso foi criando o meu laço de criatividade. Então, eu sempre gostei da arte, da dança, fui muito desbravadora para tudo, me quebrei muito quando criança, muito moleca. Então, isso construiu. Claro que a pessoa que entrou na faculdade, a pessoa que amou filosofia, psicologia por causa de ser professora, isso tudo foi construindo. E a questão da técnica do direito nada mais é que um estudo de uma especialidade. Então, quando você apresenta um problema em que a gente, naquele momento, precisa ter uma afeição porque o teu problema é o maior que está acontecendo ali. Então, tu tem que te sentir abraçada, tu tem que te sentir acolhida, né? Então, esse é o primeiro passo do escutar. Por isso a mulher se diferencia tanto na questão da racionalidade do homem nesse sentido, porque realmente ela é esse afago, né? Ela é esse esteio familiar no sentido de o apoio que o homem vai e acaba encontrando nela, porque ele é a parte da proteção, a parte da segurança. Então, assim, essa questão técnica, ela foi muito nesse sentido de eu estar preparada tecnicamente para o direito. Quando apresenta um problema, eu coloco isso como se fossem caixas de soluções, porque o nosso cérebro acaba pensando qual é a saída que vai se dar. Isso é um treino, né? Então, eu fui do mercado financeiro, eu fui do mercado segurador, eu trabalhei em grandes corporações, então eu sei o quanto é difícil trabalhar com homens que competem com a gente, com mulheres que competem com a gente também. Então, passei por muitas situações e essas são toda a minha bagagem de experiência de vida. Então, isso tudo acaba acontecendo que, como entrou num processo terapêutico, foi mais tranquilo para que eu pudesse realmente colocar essas histórias verdadeiras, porque daí fica fácil de tu escrever sobre elas, e coisas que tu passa na vida, que aí abafa o caso, vão ter que ler o livro para identificar talvez alguma situação comigo, pessoal. As vivências ali que a gente vai descobrir, né? Não sabe se é comigo, não é comigo, então... Vai ficar pulguinha atrás da orelha. E coisas que realmente acontecem, algumas coisas a gente tem que parar também de
de falar que a gente não tem que chorar, que a gente não tem que sentir, gente. A gente tem luto de gente viva. Isso é um outro assunto que eu trato ali. Então, assim, ó, a gente tem que se permitir, sim, né? Voltar para a gente mesmo, tratar as nossas dores, né? Com uma amiga, com uma tacinha de vinho, que aqui não tem vinho agora, né? Não, né? Um passeio, algum momento de apoio, os núcleos das mulheres que são muito importantes, que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Então, esse é um dos pontos que a gente fala quando a mulher se sente perdida no mercado, quando ela tem que se reestruturar. Então, isso tudo, né? Eu acredito que todas nós, dentro das nossas posições, seja sociais, seja familiares, a gente tem um papel muito importante, né? E a gente tem que se sentir muito grata a Deus por isso, por estar vivas, vivendo o dia de hoje, bem e podendo fazer algo por alguém. Ai, que coisa boa. E ter muita empatia, né? Uma com as outras para entender e apoiar e acolher, como tu falaste, né? E ainda dentro da linha da psicologia, como a Jaque trouxe ali, né? Agora vai para Kelly, né? Kelly, a tua atuação profissional, né? Psicologia. E a cura emocional, pelo que eu entendi, né? Com a tua vivência clínica, como que ela influenciou a construção do livro? O livro, eu comecei a escrevê-lo já há mais de 10 anos, tá? Só para vocês entenderem. Então, assim, eu escrevi, li, reli, mudei, e ele tem um pouco, né? Ele tem muito da minha vivência profissional, mas também tem da minha vivência profissional. E aqui, quando eu comecei os atendimentos, né? Porque eu já comecei na clínica, já comecei atendendo logo quando eu me formei. Porque eu queria ser psicóloga, eu falo que a profissão, que a psicologia me escolheu. E eu queria atender na clínica para eu ter a minha agenda para poder conciliar com a maternidade, porque o meu sonho era ser mãe, né? E poder também trabalhar de casa, né? Ficar um tempinho a mais em casa. E quando eu comecei a atender, a gente faz, né? Tem o relatório, tem o prontuário, tem as informações que a gente precisa registrar. E quando terminava os atendimentos, eu começava a fazer o registro, e o registro ele não era um registro tão profissional. A minha escrita era uma escrita mais terapêutica, era uma escrita mais voltada para um texto corrido, para um capítulo, para um poema. E eu sempre gostei de escrever. Tanto que quando eu era mais jovem, assim, criança, adolescente, eu comprava cadernos e escrevia um monte de poemas, né? Então eu sempre gostei, foi o jeito que eu encontrei para me expressar. E quando eu começava a ler, pegar os prontuários, enquanto mesmo ali no momento da escrita, eu fui percebendo que dava para fazer um livro, né? Porque eu me identificava muito também com cada história. E tinha uma ligação muito forte na demanda que era trazida, né? Nessa questão da dor, nessa questão dos traumas, né? De quebrar padrões. Então, assim, influenciou muito, né? Esse meu lado profissional. Tanto que eu trago histórias de muitas mulheres, mas não através de uma história, né? Eu coloco a demanda, eu coloco a dor, a ferida, um texto corrido, né, como capítulos. Eu trago 2 histórias, assim, com nomes fictícios, que eu achei muito interessante, com as palavras reais que elas disseram, mas influenciou bastante, né? Não foi 100%, mas eu posso dizer que foi uns 70%. Jaque, o livro aborda relações, dores e reconstruções, certo? Qual a principal reflexão você deseja provocar nas mulheres que querem ler sua obra? Olha, dá para pegar essa obra e servir de novo uma espumante, um vinho, ligar para amiga e chorar. Mas são histórias fortes, tá? São histórias reais e fortes de mulheres que superaram dores,
né? Eu não me atrevo a dizer que dores não curadas podem virar doenças. Isso fica para a medicina, mas já tem estudos que falam muito sobre isso. E, em especial, eu atendi um caso que realmente me chamou muita atenção, eu acho interessante falar sobre isso, que ela passava um processo de luto, né, por um período, porque o luto é uma questão de que você não pode dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela tem que sentir, isso é impossível. Né? E eu tinha que tratar questões hereditárias, ou seja, dentro do direito. Então, para tratar sobre desde o momento que essa pessoa tem que se desvincular das roupas da outra pessoa, da vida da outra pessoa que estava junto com ela, para começar a mexer nos bens, que isso também tem a ver, é um processo muito doloroso. Então, eu sempre procurei, né, e eu acredito que seja importante, que um profissional da área do direito deva ter um outro profissional, que é uma psicóloga, que é um apoio para que, se a pessoa aceitar, tu consegue fazer com que aquele processo leve menos tempo. Assim é um processo de separação, por exemplo, porque as pessoas ficam muito tempo brigando, desculpa a brincadeira, pelo colchão e pelo armário, e o problema não é o colchão e o armário, o problema é o laço afetivo que ainda tem naquilo, e que isso faz com que ela leve muito tempo para se desvincular, daí não tem acordo, né? Então, assim, esse é um dos casos que realmente, assim, foi um processo doloroso. E sem falar num outro que tem aqui de violência doméstica, que eu acompanhei principalmente no início da minha carreira. Então, para quem não sabe, eu sou da área dos seguros, né? Então, atuo fortemente nessa área, escrevo muito nessa área, né? Então, para mim também foi um desafio tirar um pouquinho o foco, mas também, assim, acompanhar uma mulher dentro de uma delegacia e acompanhar essa mulher toda cheia de hematoma, e aí ela ser recepcionada por uma delegada que acolhe e acolhe bem. Então, a gente tem uma mudança estrutural aí importante também no processo com essas mulheres. Isso fica para um outro momento de conversa. Sim. Acabei entrando aqui, mas finalizando é isso, tá? Eu não sei te escolher assim, porque são todas coisas, são todas histórias importantes para mim e apaixonantes. Muito legal. Bem complexa também, né? É um assunto denso. Isso. Kelly, você defende que a maior força da mulher é o amor. Como transformar esse amor em poder sem cair na autossabotagem ou na anulação? Que pergunta, né? As perguntas de gabarito. Sabatina. Vamos lá. Frase forte, né? Esse amor é o amor próprio, né? Não entrando na parte de religião, mas tem um dos mandamentos que fala, né? Amar o outro, amar o próximo como a si mesmo. A gente não consegue amar o outro se a gente não se ama, né? A gente não consegue ajudar o outro se a gente não se ajuda. Nós, mulheres, a gente já tem uma força, né? Dentro de nós, um poder que só nós, mulheres, temos. Mas que, infelizmente, a gente vai criando rupturas ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa vivência, né? E a gente perde um pouco esse amor, a gente deixa ele adormecido, né? Devido a frustrações, né? As dificuldades, problemas, dores, né? Enfim. Prover a família, porque as mulheres hoje provêm, né? Sustentam as famílias. Sim. Uhum. Então, esse amor é o amor que, assim, é um amor genuíno, é um amor inato, é aquele amor que a gente já nasce com ele, né? E esse poder, ele também está, né? O amor e o poder, eles estão juntos, eles se interligam, eles são conectados dentro de nós. Então, assim, transformar o amor em poder, o poder, né, transformar o poder em amor, isso a gente só consegue no momento em que a gente se permite a tocar verdadeiramente a nossa alma. A partir do momento que a gente permite
tirar todas as máscaras, aquela lente, né, que acaba deixando a nossa visão embaçada no dia a dia e mostrar realmente quem somos. Porque aí a gente vai realmente perceber, né, esse amor e o poder que a gente tem. Então, transformar o poder em amor, o amor em poder, é isso. É a gente ser quem a gente nasceu para ser, né? A mulher é a mulher guerreira, mas que na verdade, se a gente levar ao pé da letra, a mulher guerreira não é aquela que vence e que está preparada para enfrentar tudo, mas é aquela mulher guerreira, né, que ela enfrenta os seus obstáculos, que sabe os seus limites, que reconhece a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza e não tem vergonha de dizer hoje eu não estou bem, né? Mas mesmo assim, ela se coloca em primeiro lugar. Ela está pronta para se reinventar a cada dia, né? Mas sem perder a sua própria essência. Nossa, Profundo, né? a gente vai escutando essas mulheres aqui e a cada momento a gente vai se apaixonando ainda mais, né? Meu Deus do céu, isso aqui dava assim, ó, uma palestra de umas 2 horas, né? E essas Tranquilamente, assim, olha, gente, eu tô apaixonada. Sério. Agora, ela é uma pergunta para as duas. Daí vocês me digam quem que quer começar, tá? Hoje, no Dia da Mulher, que mensagem vocês deixariam para aquelas que sentem que têm uma história para contar, mas ainda não tiveram a coragem de escrever um livro, né? Um projeto ou uma fase nova na sua vida? Ela tá ali, ela sabe que ela precisa de uma mudança, seja para escrever um livro, para ter coragem, né? Ou seja, para mudar de vida, daqui um pouco está num relacionamento não tão confortável, precisa mudar, ou às vezes está com alguma situação mais delicada e não quer procurar uma psicóloga. Que mensagem vocês deixam assim para essas mulheres? Quem quer começar? Eu posso começar. Eu vou deixar essa mensagem falando um pouquinho da minha própria experiência, tá? Porque eu acredito que, assim, eu gosto muito de dar exemplos, mas exemplos que são meus. Eu sempre tive muita dificuldade, né, em me mostrar, né, em dizer quem eu sou, né, em dar a cara a tapa. E isso mudou de 5 anos para cá, quando eu tive que vir para Canoa sem ninguém. Eu falei, né, o que eu vou fazer lá com uma família inteira, né? E quando eu cheguei aqui, eu passei praticamente uns 3 anos sem ninguém, fechada na minha bolha, trabalhando de casa, só de casa até o colégio. Mas eu percebia, eu sentia que eu queria algo mais, né? E aí, em 2024, depois de pensar demais, eu tive o diagnóstico tardio, eu já sabia de TDAH, né? O predominante é o desatento. E eu sofria muito, eu ainda trago, já quebrei algumas, já rompi algumas correntes, né? E quando realmente eu decidi aceitar essas minhas limitações, a minha vida, ela fez um boom. Tanto que, né, o livro, ele veio no final do ano passado. Porque eu falei assim, é agora, é esse momento, né? Porque eu sinto que eu estou preparada. Eu sinto que há um medo, né, de ser reprovado, das pessoas lerem, porque quando a gente faz um livro, a gente não faz pra gente, faz para outras pessoas. Mas o medo eu consegui transformar em coragem. E eu tô muito feliz com o resultado, com os feedbacks, com as mensagens. Então, assim, a gente precisa, né? A gente precisa tocar as feridas para a gente poder saber o que fazer com elas, como curá-las, para a gente poder ser quem realmente somos, né? E ter essa coragem. E não importa, porque a gente não vai conseguir, né, agradar a todos. A gente precisa primeiro se agradar, né? Então, o livro, né? Então, assim, eu quero que sirva de inspiração para outras mulheres a escrever um livro ou a qualquer outra coisa que possa ser um legado, porque é muito importante também a gente pensar nessa parte, né, do legado. Eu sou muito família e eu não falei para ninguém que eu estava escrevendo o livro. Quando eu terminei, eu falei assim, ó, eu fiz um livro e eu vou publicar.
E aí as minhas filhas falaram, mamãe, parabéns, como você é corajosa. Ó, até me amor. emociono, né? Porque gente, né, amor. que orgulho que eu tenho de você, né? Então é isso que a gente precisa fazer. A coragem, ela anda junto com o medo. Então, se nós estamos com medo, a gente tem coragem e a gente pode fazer o que a gente quer. Então, meninas, se vocês querem, né, plantar uma árvore, sair daqui e plantar uma árvore, se vocês querem gravar um podcast, se vocês querem criar um canal no YouTube, se vocês querem falar algo que vocês gostam, mas mesmo achando que não será aprovado, façam, porque é preciso, né? E tem tantas outras pessoas, né, que assim, que precisam, né, ouvir de outras mulheres assim como nós, né, que estamos aqui, né, né, de inspirar outras, né, de ser corajosas, né? A gente precisa disso. E esse podcast é sobre isso, E é sobre sobre inspirar É e inspirar. motivar outras mulheres. Jaque, contigo. Bom, as lágrimas eu já vi que não tem o lenço aqui, né? Porque é muito emocionante quando a gente olha para a nossa vida na visão, às vezes, da outra pessoa, porque a gente não leva um tempo para assimilar o quanto a gente se tornou durante uma carreira como mulher, como mãe, como num crescimento. Então, primeiro, gratidão e aceitar. Quando der um elogio verdadeiro, né, que venha, muito obrigada, né? Como a gente diz a Namastê, que a gente fala, meu Deus, que habita em mim, né? Saúda o teu Deus que habita em você. Mas eu acho bem importante contar rapidamente uma experiência que eu passei, né? Que eu tive uma síndrome do pânico com meu filho dentro do carro, com apenas tinha 1 aninho e pouco de idade, em que eu dirigia esse carro e eu tive que parar, e dali foi todo o desenrolar dessa síndrome do pânico, que eu tive que ir para o hospital e tudo. Quando eu cheguei a esse ponto, eu bloqueei. Então, assim, aquela Jaque ativa, que sempre foi muito inquieta para fazer tudo, se viu sobrecarregada com tantos papéis como a gente tem, né? E isso fez eu parar. Isso foi necessário, porque eu tive que reaprender a entrar num avião, eu tive que reaprender a entrar num carro para poder dirigir, e eu não parei. Com medo, eu fui com medo. Com terapia, eu fui com terapia. A minha médica falava: se tu parar em algum lugar, alguém vai te ajudar. Então, assim, para que eu não tivesse o medo e aquilo me paralisasse, porque quem já teve uma síndrome do pânico sabe que é horrível. Você parte de um princípio que está tendo uma morte realmente ali iminente. Então, assim, eu aprendi muito com isso, porque eu fazia pós-graduação, não parei a pós-graduação, e fiquei realmente assim, de novo, né? Eu digo, o medo vai com medo mesmo. Né? Então, assim, se tu te olhar no espelho, tu não tá te sentindo bem contigo, né? O teu cabelo, a tua imagem. Então, assim, primeiro, volta ao teu amor. Te valoriza como mulher, sabe? Procura ajuda de alguém. Se tu não pode pagar uma psicóloga, né? Mas, assim, uma amiga que possa ir contigo, te dê a mão, te empreste uma roupa, né? Te ajude a te maquiar. Então, assim, a mulher já fica com aquela autoestima melhor. E aí é uma sequência de coisas. Ela está numa outra energia, ela está numa outra sintonia, os convites vão aparecendo, as oportunidades vão surgindo, porque ela está vibrando, né? E essa energia boa é uma energia que a gente precisa tá nela. Eu acredito que esse é o ponto. E também, assim, se tá no meio de uma energia não muito boa, daqui a pouco tu te afasta, né? Que tu tá vendo que aquilo ali não tá fazendo bem para ti, não te sabote, né? Não esteja num lugar onde não te querem. Então, primeiro o teu respeito, o teu amor próprio e acreditar e confiar em quem tu é. Né? Que eu acredito que isso é um primeiro posicionamento importante que nós mulheres aprendemos a fazer, a nos posicionar. Verdade. Agora tu falou, né, quando não pode pagar a terapia, conversa com uma amiga, né? Eu tenho uma amiga que hoje de manhã ela me mandou um bom dia, mandou assim: bom dia, meu oráculo, como tu tá hoje? Olha, já me chamaram. Porque ontem ela me disse assim: ainda bem que eu tenho tu, que é minha consciência. Eu disse: nossa, já me chamaram de várias coisas, mas oráculo e consciência é a primeira.
E é isso, né? Então a gente tá com essa energia boa. E eu acredito muito em energia, né? Porque a energia, ela tá em tudo, né? E quando a gente tá nesse ambiente, assim, com boas energias, que nem quando a gente vem na reunião do núcleo, ontem nós tivemos um evento aqui na minha casa, energiza a gente, né? Tu estar numa vibe boa, com pessoas que falam de coisas boas, né? De negócios, enfim, de família, é tão bom, né? Realmente isso acaba sendo uma terapia. Não, nada substitui a terapeuta, né? A nossa psicóloga. Mas assim, ela também é um tipo de terapia, né? Sabe que pensando nisso, assim, né? Essa questão, às vezes, que a gente se sabota nesse sentido, assim, não, hoje eu não posso, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô disposta, né? Resumindo, a gente está com uma energia baixa, né? E o que a Silene falou hoje, falou agora, é bem isso mesmo. Às vezes a gente tem nossas reuniões de núcleo aí a cada 15 dias, assim, meu Deus, hoje tem muita demanda, ai, hoje eu não poderia ir, ai, meu Deus, eu não, sabe, fica naquela dividida. Vem para cá, se energiza com as colegas todas, a gente sai assim, tu consegue sair leve, tu volta para o escritório e produz muito mais, porque a gente precisa dessa troca, E né? várias vezes já aconteceu, né? Que, ai, Cléo, tu vai hoje, eu tô com tanta coisa que eu não tenho nem como parar 10 minutos. Aí eu disse, ai, mas a gente precisa ir, então vamos. Aí tu volta, assim, parece que Tudo um gás, né? muito Total, melhor, assim. Então né? isso é muito bom, é a energia do feminino também, né? Exatamente. E aí é nesse momento que a gente, né, tem que refletir. Eu não quero ir, eu tô cansada. Mas é nesse momento que realmente eu preciso ir, porque eu preciso Porque eu das preciso me meninas desse fortalecer. ambiente, né? Porque o ambiente, a psicologia fala, o ambiente ele muda Ele te também a molda. pessoa, ele molda o comportamento, É. né? Então a gente precisa. E a gente sente muito isso, né? Com certeza. E aqui a gente tem então outra pergunta para vocês duas. E é uma pergunta bem simples, olha. Escrever foi um processo mais racional ou mais emocional? Ai, que difícil, Rápida. Os dois, não tem como separar, não tem como separar. Até o título, Quando a Razão Ama e o Coração Pensa, eu lancei na Feira do Livro em Porto Alegre o ano passado e para mim foi muito gostoso isso, de estar lançando, autografando. As pessoas, a gente faz ali a fala com o autor, né? A gente teve saraus lá também em outro momento. Me perguntaram, Jaque, mas por que esse título, Quando a Razão Ama e o Coração Pensa? Gente, esse título, ele tem muito a ver. Nós temos muito a nos avaliar quando a gente é muito razão, quando a gente tem que deixar a emoção de lado, quando a gente tem que ter mais o coração. Então é uma mistura, é uma guerra. É uma guerra entre sentimentos, entre posições, porque nós, em cargos de posicionamento como mulheres empreendedoras que somos, nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes esse posicionamento ele requer mais a razão do que a emoção. E vice-versa em determinadas situações, né? Então a gente tem que ter uma postura firme, nós precisamos, porque aquilo é necessário, é que nem educar os nossos filhos. Exato. Tem um momento que a gente tem que ter essa postura. Então, os dois, não tem como desassociar. Eu digo que eu usei mais a emoção, né, o lado emocional, até porque o livro ele é como se fosse um processo de terapia, né? Eu falo que eu chamo ele de livro porque ele tem o formato de um livro, mas ele é uma terapia, né? Então, ele é um processo de transformação, né? Então, a emoção, ela estava muito presente nessa questão de revisitar as minhas lembranças, as minhas memórias, né? Colocar todo o sentimento, toda a emoção, né? Não só das meninas, né? Das histórias das pacientes e a minha própria trajetória de transformação, de cura, né? Mas a palavra, sabe? O pensar no carinho. Eu tenho uma grande dificuldade de iniciar um livro e terminar, né? Então eu começo a pegar vários livros, eu leio vários livros ao mesmo tempo. E esse livro aqui eu não queria que fosse assim, né? Então eu tive muito cuidado com as palavras, eu tive muito cuidado para não ser um livro muito técnico, porque a gente como profissional, a gente às vezes acaba, foi como a Jaque falou, de ter que, né, de romper isso. Então o meu lado emocional, ele falou mais alto, né, mais forte. Tanto que, assim, eu escrevia, eu relia, eu chorava, né? E como eu queria que fosse surpresa, então
eu ouvia do meu marido que eu tava na TPM, né? Ou lá, é a perimenopausa, tá entrando na menopausa. Chorando sozinha, né? Eu falei, sim, eu tô trabalhando e chorando, porque eu não queria ainda dizer, né, sobre o livro. Então, tem a parte da razão, porque a gente precisa, né? O ser humano é razão e é também emoção, mas o meu, ele tá Mais emocional. mais emocional. E tu me disse que ele é quase uma terapia, né? Porque tem até exercícios no final dos capítulos, não é isso? Tem alguns capítulos que tem um exercício para fortalecer ainda mais o que foi dito. E ele é um diálogo, né? Então, assim, enquanto a leitora lê, eu quis que fosse uma conversa, um diálogo, sabe? Então, ela se vê, é um espelho, mas ao mesmo tempo ela para e fala assim: mas tá, eu não tinha pensado nisso, então parar. E tem também essa questão, agora é momento de pausa. Então, pausa aí 2, 3 minutos, reflete sobre o que você acabou de ler e depois você volta à leitura. Certo. Que legal. Adorei. Gurias, me digam uma coisa. Houve medo de exposição? Como vocês, como vocês lidaram Todo com dia. isso? A cada livro entregue. Todo dia. A exposição, ela requer um ato de coragem, de dar a cara a tapa. E julgamentos. E tudo mais. Porque realmente, se você está na rede social, você está de alguma forma sendo julgada. Se você entra no restaurante, como eu falei, você está sendo julgada a todo momento. A gente saiu dentro de casa, já acontece. Então, fora muito mais. Dentro de casa a gente consegue fazer os DRs, né? Mas fora é um pouco mais difícil. Então, sim, é um desafio contínuo, assim, é estar preparada para tu não ouvir o que você quer ouvir, né? Então, assim, muitas vezes uma crítica, então acolher, eu sempre digo, né, acolher como uma forma de conhecimento, que é alguém que está te dando uma dica, mas a gente tem que separar muito bem o momento que é uma crítica que não é construtiva, que é uma coisa desestimulante, ou uma coisa que não é invejosa, ou enfim. Então, tu tem que reconhecer, por isso, a Kelly aqui, psicóloga, do autoconhecimento, para dizer o quanto, vou usar a Cleo como exemplo, só para assim, mas quanto a Cleo está dizendo para mim que quer dizer sobre o que eu sou, ou está falando mais sobre o que ela é. Uhum. Então, essa é uma fala extremamente importante que a gente tem que se levar à reflexão. Às vezes ela não está muito bem com o eu dela, né? Ou com a situação que ela vive, e ela está projetando em mim algo que nem me diz respeito. Uhum. Então, passando a bola para a psicóloga, essa aí é reflexiva. Mas a psicologia, falando da psicologia, ela explica, né? Às vezes, assim, a pessoa diz mais sobre ela do que sobre a outra, né? Então, assim, às vezes pode acontecer, né, de alguém pegar um livro da Jaque, o meu, ler e falar, eu não gostei, ter essas críticas, né? Mas a crítica é porque, às vezes é por causa da inveja, né? Às vezes é porque há algo em mim, né, que aflorou, que é uma potência minha, que ela gostaria de ter como potência, ou ela até tem, mas não reconhece como potência, né? Então, o medo existe, né? Ele existe, foi como eu falei, a cada exemplar entregue há aquele medo, né? E aí eu entrego e falo assim, ai, depois eu quero saber o que você achou. Eu falei pra ela, ai, depois eu quero saber. Igual que eu. Né? Porque assim, tem a questão, claro, da validação, mas foi como a Jaque falou no início, eu não quero parar só na primeira edição, eu não quero parar só no primeiro livro, eu quero mais, eu quero trazer a continuidade dele, né? Então, o medo existe, né? Mas o medo, como qualquer outra emoção, né? Ela é neutra, né? E conforme a gente vai vivendo, a gente vai enchendo a bagagem da emoção. Então, o meu medo é diferente da Cleo, diferente da Jaque, diferente da Silene. E a gente consegue ir mudando todo esse contexto que está dentro do medo. Então, hoje, o meu medo eu vejo como um desafio. Então, eu estou com medo, então eu vou me desafiar.
né? E o livro, ele é isso, ele foi um grande desafio para mim, e ele é sinônimo de conquista, né? Porque era um medo gigantesco de poder publicar esse livro. Eu falei assim, o pessoal vai saber quem eu sou, né? E se não gostarem, né? E se toda essa minha bagagem, tudo isso que eu lutei, né, na minha vida profissional ir por água abaixo. Então, o medo, ele existe todo dia e a cada segundo. Eu trabalho com marketing, né? Como vocês sabem. Um dos meus trabalhos, né? É um povo também. E eu falo muito para os meus clientes, né? Porque tem muito medo da exposição. Muito, muito medo da exposição. Todos eles, né? E eu dou mentoria para alguns empreendedores também, né? E eu sempre costumo falar para eles assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo e supera ele, entendeu? Te desafia a novas funções que a gente acabou agregando na vida, que é gravar vídeo, que é estar no Instagram, que é, né, fazer um story diário. Ah, mas se eu fizer e não gostar, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Se nem o ser maior aí não agradou a todos, imagina nós, né? Então, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas eu acho também que o medo ele é um sentimento necessário também, né? Sim. Ele é importante. É para sobrevivência. Exato, né? A gente só não Mas- pode deixar que ele nos bloqueie. Nos De domine, trave, né? não pode ser uma Nos trave. bloqueie, nos trave, né? Isso aí. Gurias, e assim, qual foi o momento mais desafiador para vocês? Vocês recordam? Momento, tudo é desafio na vida da gente, porque assim, ó, até parar para escrever é desafio, né? Porque esse livro, no meu caso, ele foi construído também durante meses, em que eu peguei um caderno, porque eu sou a pessoa do caderno, eu tenho apego a papel, né? Então, assim, eu estou vivendo dentro da minha casa uma situação de um menino de 15 anos que me ajuda na informática, né? E eu sou analógica, ainda com o digital, estou meio. Mas a cada momento que tu te propõe a fazer algo, pode levar um tempo. E tu tem que respeitar o teu tempo. Então, isso é uma outra coisa importante. Atropelar processos talvez não seja o melhor. Então, claro que existe um cronograma para publicação, para fazer uma feira do livro, existe toda uma ordem. Mas como eu já fazia a escrita há algum tempo, eu peguei o caderno de escrever e tinha muita coisa escrita. Então, foi mais fácil para mim reorganizar tudo isso para pensar no desafio que eu fui desafiada, porque eu me recordo, num dos locais do escritório que eu tenho, eu estava na praia e aí eu lembro que eu disse para uma pessoa que cuida dessa parte de editorial, e ela é uma crítica editorial, e eu disse, eu fiz tal coisa, e ela falou, me manda que eu quero ler. Quando ela diz, me manda que eu quero ler, e ela me devolve dizendo, publicar já, eu disse, tu tá louca, né? É a primeira coisa que tu, né? Não, tu tá doida, exposição. Saberiam que eu sou a fulana de tal, que tem um livro publicado, vou ler para ver o que, né? Esse é o primeiro obstáculo. E aí foi, não, mas vamos lá, vamos fazer. E aí você consegue gestar, né? Como mãe que somos, assim, gestar aquele filho. Porque é um segundo filho, eu digo pro meu Lucas, né? Ó, tu tem um irmão aqui que é o livro. Mas realmente então, gestar ele, gostar do que está fazendo, né? Curtir o que está fazendo, pensar que isso vai fazer diferença na vida de alguma mulher em algum momento da vida dela, que isso é um feedback legal que eu tenho tido, as pessoas já que eu me identifiquei com tal situação, eu dei o livro para uma amiga que está precisando muito ouvir isso, está passando por um processo de separação, teve uma situação grave, enfim. É isso. Bem simples assim. Simples. Bem simples assim. Aí o meu maior desafio foi ir atrás de uma editora para poder publicar. Eu imagino. Eu não quis entrar nesse termo ainda, mas
Foi Isso. difícil. Então, eu procurava, eu anotava lá no caderninho, amanhã entrar em contato. E aí, quando eu resolvi, eu até coloquei lá no grupo da SIX ali, dos associados, eu consegui por lá, né? E aí eu marquei um café. E quando eu cheguei, né, ele já estava com o livro em mãos e um monte de rabisco. Eu olhei aquilo, eu falei, nossa, ele não vai querer publicar. Que vergonha, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero um café preto e bem Exposição. um café preto e bem forte. E aí ele falou assim, ó, guria, não se assusta, tá? Eu fiz vários rabiscos. Se você quiser ficar também de lembrança, eu te dou. Aí eu falei, tá, só me fala, o que você achou? Aí ele falou, ó, é o seguinte, você precisa fazer um desse pra nós também, homens, porque a gente precisa disso. Olha, de um editor. Não, e Pensa. um olhar masculino também. É da... Que show! Qual é a editora mesmo que tu fez? É da, A da Ângela? É da Ângela, do Do Paulo. E o Paulo tem uma visão. Não, ele me levou de você pra ler como exemplo, modelo. Sim. E aí ele falou isso pra mim, aí eu falei assim, você vai fazer eu chorar? Né? Então ali naquele momento foi uma corrente que realmente eu consegui romper. E várias, que interessante, né, Kelly? Porque assim, tu tava no teu maior medo e ao mesmo tempo frustração de uma expectativa que tu Demais. criou e olha a surpresa. Super acolhida. Super acolhida. E com baita feedback ainda. Tu tem que fazer um para o masculino. Para né? o masculino. E aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, para, porque eu vou chorar. Não era isso que eu estava esperando, né? Porque eu já fui preparada pro pior, né? Então, ó, a gente não vai conseguir publicar, As porque, nossas crianças né? limitantes aí, né? Sim. Não tem preparada pra... Então foi um desafio gigantesco, foi esse, de pegar o celular, né, e ir atrás de uma editora. E ele foi maravilhoso, porque assim, ele trazia a visão dele como homem, né? Porque depois eu até descobri que esse livro, alguns amigos, algumas pessoas compraram, homens compraram lá no lançamento Ai, em que São Paulo. legal! Eles leram e falaram assim, ó, sinto muito, tá, Kelly, mas esse livro também serve para nós homens, porque a gente precisa disso. Algumas esposas me mandaram mensagem falando, ó, não deveria ter vendido, porque agora eles vão descobrir qual que é o nosso segredo. Porque a gente vai se transformar numa borboleta, né? Eles vão saber. Aí eu falei, gente, ó, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, o desafio foi esse. E também continua, né, os desafios de fazer um lançamento, de expor o livro né, para um público diferente, né? Saber o que vai ser o dia de amanhã, porque a gente tem que continuar buscando, porque eu acho que o nosso livro, ele não é um livro de gaveta, né? Ele é um livro que precisa chegar nas mãos de muitas e muitas mulheres, né? Ultrapassar a É barreira. o nosso próximo desafio. É o nosso próximo desafio. E tem medo, porque é a exposição. Inclusive, já vou fazer uma oferta aqui para vocês, para vocês duas, tá? Eu tenho a oficina do professor, eu sou proprietária da oficina do professor, que é uma papelaria gráfica. Uhum. Eu não vendo livros didáticos mais, eu vendo só livros de empreendedorismo e de histórias e contos, assim, mais específicos. Se vocês quiserem deixar lá para vender, eu vendo com o maior prazer. Olha, que honra! Que honra! Muito obrigada pelo convite. Né, Cláudia? Tem bastante círculo de pessoas, assim, circulação dentro da loja, então Com ia ser certeza. legal. Inclusive, ofereço a vocês pra gente fazer um lançamento lá na loja, porque não, né? Olha Não. só! Muito bom. Eu já fiz uma vez com outro grupo de mulheres que fizeram um Acho grupo ótimo. coletivo e a gente fez um. Tu foi, né, Cláudia? Foi? Aham. Foi, né? Foi naquele outro da confraria? Não era da confraria, daquela editora, inclusive tem vários livros dela lá, ela é de São Paulo, da Gregory, editora Gregory. Ah, sim. E aí a gente fez na frente da loja, coloquei as mesas, foi legal. Foi um baita de um evento, deu bastante gente. Eu tenho bastante Tá gente da super empresa. aceito. Sim, Não é? Com certeza. vamos marcar. Mas ela falou uma coisa tão incrível que, gente, para quem está nos ouvindo, o investimento que a gente faz Sim. não compensa a questão Da venda. do assunto venda. É Sim. aquilo,
agregar valor Chegar às e pessoas não que preço, precisam. porque é aquilo que ela disse, cada história que tiver aqui dentro, cada forma que alguém ouvir, entregar para outra pessoa, ou ler, dizer, gente, eu vou procurar ajuda já, né? É possível. Isso a gente está salvando muitas vezes uma vida. A gente está salvando uma pessoa, e não é porque eu escrevo muitas coisas aqui também em relação aos homens, né? Eles acabam sim comprando para suas mulheres, eles acabam lendo. E é isso, gente. Eu digo assim: o nosso papel enquanto mulher na sociedade é agregar e não dividir. Então, a gente tem o maior respeito pelos homens que estão na nossa sociedade, porque eles têm um papel importante. Eu, se não fosse o GPS, não teria chego aqui, porque a pessoa é perdida no último. Eu tenho de me centralizar nos lugares. E o homem, o meu filho de 15 anos, sentou do lado do carro e disse: mãe, tu já passou por essa rua 3 vezes? Então é isso, eu digo assim. Então eu acredito até que uma mensagem, né, que a gente pode olhar para o homem como aquele que é o provedor da proteção, aquele que é o nosso ombro, mas que a gente precisa um pouco de parar com essas disputas, essas questões assim, que tá muito acirrado isso, né? Tá muito difícil isso. Então, chega de tanta batalha, de tanto, né? Então, vamos nos unir. A gente é boa em analisar ambientes, em olhar a bússola. Eu digo, a mulher é a bússola. É A verdade. mulher é a bússola, ela orienta, ela sabe o como fazer, ela apazigua uma situação, ela dá um carinho para o filho, ela ajeita uma outra situação assim. Então é isso, olha como a gente se empolga falando, não é Viu só? verdade? Mas eu queria só voltar agora ali na última pergunta, nas respostas que vocês deram. Vocês perceberam que, no fundo, a resposta de vocês foi a mesma? Vocês não acreditaram em vocês. Tu não acreditou quando ela disse, publica, vamos publicar. E tu já foi com medo, porque tu também não acreditava Porque eu não acredito. entendeu? Então foi só, e isso é muito importante pra gente, a gente acreditar na nossa capacidade, no nosso poder. Acreditar no nosso poder, é isso aí. Porque a Me gente desafiar. é poderosa, né? com E às certeza. vezes a gente não se enxerga do jeito que a gente é. Então a gente já tá se encaminhando pro fim, né? E aqui, todo final de cada podcast, a gente sempre pede uma dica de ouro para as nossas convidadas. Tá? Então eu vou pedir para vocês qual a dica de ouro que vocês deixariam para as mulheres que desejam transformar suas vivências em propósito. E quem sabe um dia alguma delas escrever um livro também, né? Então, quem quer começar? A Kelly, claro. Bom, Eu falei por último. A dica de ouro, Kelly. a dica de ouro, gente, está aqui dentro. Ah, já vendeu 50 exemplares. Está aqui dentro, porque assim, a dica não dá para ter dar só uma dica, né? E o livro ele tem muitas questões, né? Então é um processo de transformação, uma caminhada, onde a mulher ela se vê do jeito que está hoje e ela termina, né, sendo sua própria cura e sendo cura para outras mulheres também, né? Então, a minha dica de ouro é ler o livro, né? É ler o exemplar e ver que esse livro ele é transformador. Porque, assim, a gente precisa encontrar fontes, né? A gente precisa encontrar pessoas que nos apoiem, né? Pra gente, a cada dia, ser melhor. É o que eu falo, a gente não precisa ser 100%, encontrar uma outra versão. Mas a gente precisa, a cada dia, ser 1% melhor do que a gente foi ontem. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Bom, a minha dica de ouro, além da compra do livro. Disseram uma, mas não tem como. Não vou perder essa. Hoje é dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Ele é um dia extremamente importante por mulheres que perderam as suas vidas numa fábrica, né? Então a gente sabe da instituição, da situação do dia, mas é praticamente uma questão de apelo ao cuidado feminino.
Infelizmente, nós estamos passando por muitas situações de feminicídios e muitas situações que mulheres estão sofrendo nos seus lares. E a libertação para isso é a informação, estar apoiada umas às outras. Às vezes, dentro da família você não encontra isso, mas você tem que ir para fora e cuidar umas das outras, né? Então, numa situação, já foi-se aquela palavra de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, isso já passou. Agora sim, a gente tem que denunciar se vê alguma coisa, oferecer alguma ajuda, e nós estamos assim com índices altíssimos. Então, assim, se eu puder, né, deixar realmente essa dica de ouro, eu acredito que o apoio dentro de todas as instituições possíveis que a gente faz parte, tratar do assunto é extremamente importante. Muito Muito bom, com certeza. Hoje ouvimos duas mulheres que decidiram não apenas viver suas histórias, mas escrevê-las também. Que este episódio do Dia da Mulher especial, homenageando todas aquelas que já lutaram pelo que a gente tem hoje, né, e por tantos outros motivos aí, que seja um convite para todas as mulheres. Não espere alguém contar a sua história. Conte você mesma. Escreva, lance e inspire, como essas mulheres fizeram. E agora, então, a gente precisa deixar nossas redes sociais, saber onde é que a gente compra esse livro maravilhoso, que já vai ser lá na oficina do professor também, né? E como a gente consegue falar com vocês no direct do Instagram. Kelly, começa dando as tuas redes aí, teu contato. Tá, o meu contato, a minha rede social é Kelly, com K-E-2-L-Y. Super fácil. Alessandra, a PSI, PSI, Kelly Alessandra PSI, tá? Eu estou no Instagram. A compra do livro pode ser diretamente comigo ou pode ser pelo link também, né? Que vocês encontram lá na minha rede social. E Se alguém quiser marcar consulta, terapia, hipnoterapia, aproveita. Vende o teu peixe, amiga. Aproveita. tá. E além do livro, né, eu também faço sessões, também atendo como psicóloga, como hipnoterapeuta, faço atendimento online, né, e presencial aqui em Canoas. E a questão da hipnoterapeuta, né, da regressão, eu também faço a regressão clínica, né? Então é voltada para essas questões emocionais, né, que a gente trata em uma sessão de psicologia. Muito bom, obrigada, Kelly. Obrigada. Jaque, como é que a gente te encontra? Bom, querendo separar, juntar, fazer contrato de namoro, casar, fazemos tudo, né? Mas brincadeiras à parte, como advogada nas redes sociais, me encontro Jaqueline_JWS. Lá também tem o link para compra do livro, para entrar em contato. No escritório nós temos profissionais também que atuam em várias áreas, né? Então a Jaque não está em todos os lugares, né? Não teria como. Então a gente tem realmente outros profissionais que trabalham e que acolhem as pessoas naquilo da defesa dos direitos, né? Que precisam. Jaque, e palestras também nessa mesma rede? Como palestras também, eu sou uma pessoa que viajei aí o estado todo do Rio Grande do Sul, né, com determinada situação por causa da nova lei de seguros, então palestras, treinamentos também, que é a área que eu tenho especialização, tudo faça contato. Então, Na mesma rede. Na mesma rede. Lá no Jaqueline_JS. Jaqueline_JWS. Vamos gravar. Vamos gravar. Mas aí depois eu vou colocar os Instagrams todos ali, tudo direitinho, os links todos bonitinhos na descrição do nosso vídeo. Cléo, deixa tuas redes sociais aí para quem quiser contratar seguros. Isso mesmo. A empresa é Cleo Seg Seguros e as redes são... a minha rede particular é Cleo2405 e da empresa é Cleo Seg Seguros. Facinho, bem facinho. Facinho, facinho. Contratem ela, ó. Seguros, Seguros de todos os ramos, né? Tô falando isso porque ela me cobra isso.
Ela disse, todo mundo pensa que só vende automóvel. Então, as minhas redes sociais são da empresa Oficina do Professor, é @Oficina do Professor mesmo. As minhas redes sociais, então, é Sirlene Mendes, MKT Digital. E vocês me encontram ali nas duas. Podem chamar lá qualquer uma que eu vou atender vocês. Eu queria agradecer, então, a Kelly e a Jaqueline por aceitarem nosso convite, por essas horinhas aí de integração e desejar a todos um feliz Dia da Mulher. Exato. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer ter estado aqui com vocês hoje, Todo meu gurias. também. Foi muito bom. Espero que esse episódio inspire muitas mulheres, que motive muito todas vocês a serem cada vez melhor e terem uma nova vida e contarem suas histórias. Muito obrigada, gurias. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.